Olá, criançada! Bom dia! Como vocês estão? Gostaram de assistir a aula de português, matemática e inglês? Então vamos para a nossa quarta e última aula. Artes! Você gosta de artes? Nosso livro traz muitas propostas e hoje traz uma história no teatro, e é uma história de sombras. Você já brincou de sombra? Deixar a luz assim um pouquinho e você diminuir a luz e fazer personagem com sombra usando suas mãos, seu corpo. Já fizeram? É bem divertido, viu? E aí você vai correr, pegar o seu livrinho de artes lá na página 34 e tia Adriana vai contar, vai explicar, vai ler o texto informativo, certo? Então vai lá, pega seu livro na página 34 de arte. Então vocês estão vendo aqui, ó, uma história por meio do teatro. Que história é essa? Parece ser uma história, isso, assombrada. Você gosta de história de terror? Eu não gosto não. Vemos na imagem uma criança contando uma história por meio do teatro. Que história você imagina que ela está contando? Olha só aí, tem gato, tem uma abóbora, tem um fantasma, tem aranhas. Existem muitas maneiras de se contar uma história no teatro. Podemos usar atores, bonecos, sombra de pessoas ou de objetos, até mesmo objetos que podem ser criados por meio de recortes de papel ou tecido. No teatro de sombras, uma luz toca nos objetos e atinge o tecido, criando a sombra. Na imagem acima, a criança está através de um tecido, criando uma cena através das sombras. Ela está usando o próprio corpo com os recortes de um fantasminha, gato e aranhas. Vai agora aqui embaixo, ó, a definição de cena. Olha, o que é cena? Cena é um conjunto de elementos que constrói visualmente a história que está sendo contada. Faz parte da cena os atores, as roupas, os objetos, tudo que podemos enxergar para entender o que está acontecendo. Então aqui é uma cena. Então cena é tudo isso. Tudo que você estiver vendo faz parte de uma cena teatral, certo? Objeto, pessoas e tudo que estiver. Histórias que aconteceram de verdade, histórias imaginárias, podem ser contadas por meio do teatro. Podemos usar histórias que já foram contadas em livros, histórias que conhecemos por terem sido contadas por alguém, ou até mesmo criar uma história especialmente para a cena. Então, pode sim. E aí, meus amores, vocês têm mais explicação, que agora vamos falar do personagem e do figurino. Então eu tenho sempre um fantoche que eu gosto muito de trabalhar com ele, que ele tem até um nome, né, doutor ético, que eu empresto a minha voz para ele e ele às vezes dá a aula. Então é isso, é uma cena, é você imitar outro personagem. E aqui você está vendo um jovem ator encenando um teatro, né? Um espetáculo teatral. A escola, de vez em quando, no Dia das Crianças, sempre leva, né? No Dia das Crianças, um teatro, uma história. E ele sempre coloca vários elementos, vários objetos, vários atores, atrizes, e eles se pintam, e eles têm os figurinos, as roupas, né? Então, para contar uma história, os atores podem vestir roupas especiais. E olha o nome dessas roupas: figurinos. Eles podem ainda usar objetos e sons para ajudar a criar a cena. Observe que o teatro da imagem acima está usando um figurino para o seu personagem.
Veja também que existem outros objetos presentes na cena. Então, ó, olha aí o figurino que ele está usando e os outros objetos da cena. E aqui vai ter a definição de encenando, imitando, representando. É quando o ator ou a atriz está em cena representando algum personagem da história. Então, aqui está encenando, representando. Que personagem? Pode ser uma figura humana ou algum ser criado pelo autor de uma história. O autor usa a imaginação para pensar em como vai ser o personagem. Se ele vai ser bravo, alegre, engraçado, entre outros. E aqui tem uma dica que a tia Adriana vai colocar também do ladinho dessa videoaula. Quer saber mais? Que tal assistir algumas cenas de espetáculo para criança? Com o professor e os colegas da turma, assista alguns vídeos do teatro Rá-Tim-Bum e divirta-se. Então, eu vou estar colocando lá para você assistir, certo? E agora tem tarefinhas. Essas tarefinhas vai ser muito divertido você fazer, porque você vai procurar um personagem, você vai se identificar com esse personagem, vai cortar, vai inventar uma história e depois vai colar aqui. E quando for sua semana, você pode estar contando pra gente a sua história. Olha o que diz a proposta. Vamos brincar de criar uma cena para a história? Forme um grupo de 5 ou 6 crianças. Junto, escolha uma das histórias que o professor vai trazer. Então, a tia Adriana não vai trazer, você que vai escolher, né? Para quem está em casa. Observe quais são os personagens e onde a história acontece. Em seguida, pinte com giz de cera alguns personagens que estarão no papel. Pensando como eles são e quais são as suas características, recorte-os. Recortou. Agora o grupo vai contar a história. Então, você vai contar essa história para a pessoa que está aí do seu ladinho. Com a ajuda do professor, monte a cena. Então, você vai montar a cena. Que objeto você quer colocar? O que é que vai ter? Colando as partes do cenário no quadro ou uma parede. Depois, cada um segura seu personagem e encena a história. Quando terminar a encenação, cole os personagens recortados no espaço abaixo e aproveitem. Essa agora é uma proposta para casa, então é para todo mundo. Daqui você vai escolher um objeto da sua casa, qualquer objeto, certo? Olha o que diz a proposta. Arte em casa. Já vimos. Já imaginou criar uma história para um teatro? Você já imaginou? Você criar uma história para um teatro? Em sua casa, escolha um objeto pequeno, fácil de carregar. Pode ser um brinquedo. Solte sua imaginação e crie uma história bem divertida sobre ele. Não precisa ser muito longa. Registre sua história e faça um desenho do objeto escolhido e traga para a escola o objeto que você escolheu. Mostre-o à turma e conte a história que você escreveu. Todos vão se divertir. Então, nas linhas, você vai escrever sua história, que não precisa ser longa, pode ser curtinha. E aqui você vai desenhar o objeto que você escolheu, certo? E aí, se você tiver dúvida em alguma palavrinha, quando for escrever sua história, você pede ajuda para o adulto que estiver perto de você, certo? E aqui, a tia Adriana vai aproximar e um assunto relembrando o que nós já estudamos, música, dança. Então tem aqui, ó, relembrando. Vamos relembrar alguma coisa que aprendemos nessa unidade? Aí o primeiro pontinho. Eu aprendi que a arte, então vai escrever no primeiro tracinho o nome arte, nasceu da necessidade do homem se expressar. Nós temos, né, essa necessidade, por isso que somos tão tagarelos, conversamos tanto. Segundo pontinho, as artes visuais, a dança, vai escrever aí o nome, dança, a música e o teatro são forma de manifestação artística. Terceiro pontinho, bem aqui, terceiro pontinho. Eu aprendi que o balé e o frevo são estilo de dança. Agora aqui, ó, quarto pontinho.
Algumas das formas de expressão das artes visuais são desenho, pintura e escultura. Próximo pontinho aqui. Eu aprendi que o forró e o rock são tipos de dança. Foi bem divertido esse dia, né? E o teatro, último pontinho, é a arte de contar história. E aqui chegando ao final, linha de chegada, você vai registrar através do X. Ó. Chegou a hora de fazer uma avaliação do próprio desempenho. Marque com o X na reação que melhor expressa sua opinião sobre cada um dos objetivos da unidade. Aí tem o primeiro, aqui, dança. O que é a dança? Você vai marcar aqui você vai marcar aqui a sua reação. O que você achou da dança? Você gostou, mais ou menos, não gostou? Cada um tem seus gostos, certo? O que são as partes visuais? Nós falamos de pintura, escultura, né? Fotografia. Conhecendo a música, nesse dia a Adriana trouxe o forró, o rock. E aqui, conhecendo o teatro. Então, você vai marcar. E essa página é a página muito legal, porque esse espaço é todo seu. Olha só, utilize esse espaço para representar o que você aprendeu nesse bimestre. Então, você pode aqui. Tiago, eu posso colar? Pode. Então, você vai desenhar ou recortar e colar o que você aprendeu sobre música, sobre dança, sobre teatro, sobre instrumentos musicais. E aqui você vai fazer um resumão de tudo que aprendeu através de desenho, certo? E chegamos ao fim da nossa aula. Acorda cedo que amanhã tem aula online. Certo, criançada? Tchau, beijo e até a nossa próxima vídeo aula!